Olá, caros alunos de Economia. Estou aqui para falar da nossa atividade MAPA, atividade MAPA da disciplina de Contabilidade e Análise de Balanços. Como vocês já sabem, a atividade MAPA é uma forma de praticar os conteúdos que vocês aprenderam lá durante a disciplina, Então, a proposta dessa nossa atividade MAPA é que você, se posicione aí como um economista que trabalha dando consultoria sobre investimentos e o diretor da empresa Rende Mais solicita a sua ajuda. A situação é a seguinte: a empresa está com um valor considerável disponível em caixa, equivalentes de caixa, conta corrente da empresa, enfim. Um dinheiro parado não é legal, Mas o diretor dessa empresa não sabe qual seria a melhor opção para investir esses recursos, Como vocês já estudaram lá na disciplina de mercado financeiro e de capitais, o investidor, ele pode tomar um posicionamento, ele pode definir, se ele é um investidor agressivo, ou se ele é um investidor um pouco mais conservador. Só que para o investidor tomar esse posicionamento, ele precisa ter a consciência da sua capacidade de investimento. Então, não é porque eu quero ser agressivo, É lógico que os empresários, alguns são mais ousados, outros menos. Mas no nosso caso, a ideia é: será que a empresa tem capacidade financeira para se posicionar como investidor agressivo, ou se a empresa não tem capacidade, por isso ela deve adotar um investimento um pouco mais conservador? Como que você vai fazer a orientação para esse diretor, então? Você vai ter que analisar as demonstrações dessa empresa. Mas não vai ser tão simples assim. Primeiro, você vai precisar elaborar essas demonstrações, com base nos estudos aí da disciplina de contabilidade. Então, você vai estruturar o balanço patrimonial e a demonstração do resultado desta empresa Rende Mais, para em seguida calcular os indicadores financeiros e fazer essa orientação sobre qual pode ser o posicionamento quanto investidor que o diretor da empresa Rende Mais deveria adotar. Então, a proposta da nossa atividade MAPA é essa. Eu vou também agora explicar para vocês como deve ser feito o desenvolvimento dessa atividade lá no modelo de realização do MAPA. Então, esta é a sua atividade MAPA. Eu não vou ler ela na íntegra aqui, Você vai ler com calma na hora de resolver a atividade. Mas aqui no início, então, está contextualizando, dizendo que você trabalha como consultor financeiro e que foi contratado aí pelo diretor da empresa Rende Mais para auxiliá-lo aí no que fazer com os recursos que estão disponíveis na empresa, Qual que é a melhor forma de investir esses recursos? Afinal de contas, dinheiro parado não é interessante, Então, como que o diretor da empresa Rende Mais deve se posicionar? Mas para isso é necessário levar em consideração a situação da empresa, Não é legal ele adotar aí um modelo de investidor mais agressivo se a empresa não tem capacidade para isso, ou adotar um modelo mais conservador se a empresa pode aí talvez buscar investimentos que podem trazer maiores resultados. Então, é isso que você está sendo convidado a resolver, a ajudar, então, o diretor da empresa Rende Mais. Então, aqui, primeiramente, você terá as contas de resultado, que você vai utilizar para a elaboração da DRE, e, em seguida, as contas patrimoniais, que você vai utilizar, então, para a elaboração do balanço patrimonial. Perceba que algumas contas têm esse LP aqui na frente. Sempre que tiver LP na frente, significa longo prazo. Então, se for ativo, vai ser ativo de longo prazo, vai ficar lá no ativo não circulante. Se for um passivo de longo prazo, vai ficar, então, no passivo não circulante. E aqui, a última conta, da reserva de lucros, ela não tem valor.
você vai encontrar esse valor ao elaborar a DRE. Então, quando você chegar no resultado, né, se deu lucro ou se deu prejuízo, esse valor apurado no resultado é que você vai utilizar aqui na conta reserva de lucros para poder, então, equilibrar o seu balanço, né? O balanço patrimonial vai ter que ficar em equilíbrio, o total do ativo igual a somatória do passivo mais patrimônio líquido. E para fazer com que esse balanço entre em equilíbrio, necessariamente você vai precisar encontrar esse valor. Então aqui está falando, né, que você vai ajudar, né, vai fazer essa orientação para o diretor da empresa Rende Mais, e para isso você tem algumas tarefas. Então aqui tem 4 tarefas: elaborar a demonstração do resultado, elaborar o balanço patrimonial, né, calcular os índices de liquidez e endividamento e, por fim, dar o seu parecer. Essas tarefas, então, você vai desenvolvê-las lá no arquivo de modelo para realização do mapa, que na nossa disciplina vai ser esse arquivo aqui em Excel. Então, aqui na primeira aba você vai fazer a sua identificação, né? Na segunda aba, então, você vai classificar as contas contábeis. Essa classificação ela é fundamental para o momento de você elaborar as demonstrações. Quando você faz essa classificação, a estrutura depois vai ficar bem mais fácil de fazer. Então, por exemplo, aqui as contas de resultado que vão lá para a DRE. Você vai identificar se ela é uma conta de receita ou uma conta de despesa. Então, por exemplo, venda de produtos é uma receita ou é uma despesa? Aí você vai descrever aqui, receita ou despesa, e vai fazer assim para todas as contas. Em seguida, já tem aqui pronto no arquivo para fazer a classificação das contas patrimoniais também, né? Para já elaborar aí o balanço patrimonial. Só que aqui, as contas patrimoniais não entram receita e despesa. Entram só contas de ativo, passivo e patrimônio líquido. Então, você vai observar, caixa equivalente de caixa é uma conta de qual grupo? Do ativo? Escreve ativo. É do passivo? Escreve passivo. É do patrimônio líquido? Escreve patrimônio líquido. Então, você vai classificar todas estas contas. Terminou a classificação, aí sim você vai elaborar as demonstrações. Primeiro, a demonstração do resultado, né, que você precisa fazer ela em primeiro, porque você vai precisar do valor para conseguir fechar o balanço patrimonial. É importante que ao elaborar a DRE, você siga a estrutura correta. Você não pode colocar aqui aleatoriamente as contas de receita e despesa. Tem toda uma estrutura, né, um mecanismo dedutível para a elaboração da DRE. Essa estrutura está lá no material de vocês e também nós vamos estudar nas nossas aulas ao vivo, né? Só exemplificando, por exemplo, a DRE sempre vai começar pela receita operacional bruta, depois vem as deduções, a receita operacional líquida, então tem toda uma estrutura a ser seguida até chegar no resultado. Terminou a DRE, vai para o balanço patrimonial. Então, aqui você já identificou as contas de ativo, passivo e patrimônio líquido, basta então organizá-las aqui. As contas do ativo, com os seus valores, ativo não circulante, seus valores e assim por diante. Lembrando, pessoal, que o total do ativo aqui, ó, o total do ativo e depois aqui o total do passivo mais patrimônio líquido tem que ser o mesmo valor, né? Para que garanta aí que você estruturou corretamente o balanço patrimonial da empresa. Elaborados os relatórios, aí vamos calcular os indicadores, tá aqui no quarto passo. Então, já deixei aqui estabelecido, né, os indicadores de liquidez e os indicadores de endividamento. Ah, professora, mas por que são esses os indicadores que eu vou calcular para resolver essa atividade mapa? Primeiro, para você falar de investimento, você tem que analisar a liquidez da empresa. Primeiramente, a empresa tem que verificar se ela tem capacidade de pagar as suas dívidas, porque se a empresa não consegue nem pagar as suas dívidas, ela vai ter que tomar muito cuidado com os investimentos que ela pode adotar, porque a prioridade dela é
pagar os seus fornecedores, enfim, pagar as suas contas. Então, ela não pode comprometer recursos com investimentos de longo prazo, investimentos que têm um prazo para ela poder resgatar. Então, ela tem que tomar muito cuidado com essa questão da liquidez. O endividamento, mesma coisa. Se a empresa tem um alto nível de endividamento, ela tem que tomar muito cuidado com os investimentos que ela faz. Ela não pode assumir grandes riscos, porque ela já tem um alto volume de dívidas para quitar. Então, por isso que são esses os indicadores que nós vamos utilizar para poder dar esse parecer para o diretor da empresa Rende Mais. Aí sim, né, tendo calculado os indicadores, você vai dar o seu parecer aqui no último passo. Aqui você vai dizer, ó, com base, né, nas análises feitas na demonstração da empresa Rende Mais, o diretor deve adotar um posicionamento de investidor agressivo, por causa disso, disso, daquilo. Então, você vai argumentar o seu posicionamento. Ah, não, o diretor deve adotar um modelo de investidor mais conservador em função disso, disso e daquilo. Você também vai explicar o porquê do posicionamento. E aí, eu quero que você também faça sugestões para esse diretor, né? Sendo um investidor agressivo, que tipo de investimentos ele poderia estar realizando? Sendo um investidor conservador, que tipo de investimento o diretor da empresa Rende Mais pode estar adotando, né? E aí também vai argumentar o porquê das suas sugestões, certo? Bom, pessoal, é isso então para a realização da atividade mapa. De qualquer forma, a mediação, vamos estar aqui à sua disposição para qualquer dificuldade, né, para qualquer dúvida na realização do mapa, beleza? Até mais!